de 2018 aqui no Distrito Federal. E eu estou recebendo aqui agora a Márcia Ribeiro, candidata a deputada distrital do Partido Novo. Nós estamos também esperando chegar aqui a doutora Márcia Alencar, né, do PSB do Distrito Federal, a Liceuda da Rede de Sustentabilidade, Rede de Sustentabilidade. E a doutora Márcia acabou de chegar aqui para compor esse bloco. Vamos aqui, mulheres, né, falar sobre os respeitos dos nossos direitos sociais. É isso aí, doutora Márcia, Márcia Ribeiro, né? Vamos trabalhar em conjunto aí, os partidos se unindo aí para melhorar a situação do nosso país. É isso aí, Mulheres em Foco do Distrito Federal, candidatas 2018, transmitindo ao vivo agora pela Rádio Web Estação 26. Sejam bem-vindas, meninas. Eu vou estar passando a palavra para elas. Vamos começar aqui pela Márcia Ribeiro, do Partido Novo, que ela vai falar aqui um pouquinho o que é direito social. E também, Márcia, aproveita aí para falar seu número, né? Qual o seu partido e convide, né, os nossos eleitores e eleitoras para fazer a diferença em 2018. Bom dia, gente. Meu nome é Márcia Ribeiro, estou saindo a candidata a deputada distrital. Meu número é 3033, é bem fácil. Então, as minhas propostas hoje, o que eu vejo que a gente tem muita necessidade é melhorar a educação. Por quê? Porque uma criança bem instruída, ela vai se tornar um adulto super bem instruído e com poder de decisão, sabendo e conhecendo o que é bom e o que é ruim. Então, nós precisamos melhorar muito, mas muito, a nossa educação. Precisamos treinar os professores. Eu sou educadora física e eu vejo a carência de treinamento para os professores. Porque uma pessoa bem instruída, um professor treinado, né, nós estamos tendo muitas evoluções na parte tecnológica. Então, as crianças hoje estão totalmente tecnológicas, né? Do dia inteiro, em joguinho, em celular, em rede social, e a gente precisa acompanhar isso e usar isso a nosso favor. E as escolas, eu acho que ficaram no tempo, paradas no tempo. Nós precisamos usar esses... isso tem que ser um bom... usar de forma melhor, porque hoje está sendo usado. Hoje tem sido colocado algumas... como é que eu posso falar? Alguns recursos, né? Informáticos da informática, mas não estão sendo usados da melhor maneira, porque uma criança, ela precisa ter atenção. É aquela coisa, se você não estimular constantemente, ela perde o interesse e aí a escola torna-se chata. E aí a criança não quer frequentar. E a gente precisa usar hoje a tecnologia para melhorar a educação. E é possível, né? É isso aí, um direito social sendo comentado aqui, né, na nossa parte de educação, que as nossas escolas têm que melhorar aí nessa parte tecnológica, que é muito importante, que as nossas escolas aqui do Distrito Federal avancem, né, doutora Márcia? Se apresente aí, doutora Márcia. Sem dúvida nenhuma. O tema educação é um tema muito importante para a questão das prevenções das violências e da criminalidade. Educar é o caminho principal para romper várias culturas. A cultura da violência, a cultura do estupro, a cultura do feminicídio, a cultura patriarcal, essa que faz com que os homens sejam machistas e que faz com que as nossas mulheres sejam jogadas pela janela em casa, agora como está acontecendo. Então, a educação não só é um direito fundamental, mas é a base que estrutura os valores de uma sociedade, que gera cidadãs e cidadãos que podem ou não favorecer uma sociedade sustentável, uma sociedade que tenha capacidade de responder às necessidades que o tempo exige. E a tecnologia, as inovações associadas a esses padrões educacionais, a um bom projeto pedagógico, indiscutivelmente dá celeridade, ou seja, acelera. Porque nós hoje, por exemplo, estamos aqui, não é? Ao vivo, falando, a rádio, ao mesmo tempo, transmissão no Face. Esse mundo digital, ele é um mundo que faz com que as crianças, os adolescentes, os jovens, de um modo geral, eles operam uma lógica hoje muito mais associada a essa forma de comunicação e, sem dúvida nenhuma, como a colega aqui colocou, associar a tecnologia à educação é uma questão extremamente importante. E, por fim, eu diria que
Eu, como candidata a deputada distrital, penso muito em formar comitês de pais dentro das escolas. Com o Pacto pela Vida, que nós desenvolvemos e fez com que Brasília saísse da 14ª posição para a 3ª posição em unidade da federação menos violenta do Brasil, ela só perde hoje, em relação à taxa de homicídio, para São Paulo e Santa Catarina. Brasília está em 3º lugar das 27 unidades da federação, antes estava em 14º lugar, porque nós fizemos esforços de fazer um outro movimento, que é fazer a participação da sociedade civil. Quando eu falo de comitê de paz, é porque dentro das escolas precisa, sim, além do corpo docente e discente, ter a participação não só dos pais, mas também de entidades sociais que sejam ligadas a determinadas pautas que estejam sendo tratadas para serem decididas de forma colegiada. A participação popular, a participação social nos processos de decisão para a formulação de política pública é a base principal do meu legado e do meu trabalho e do que eu defendo na Câmara Legislativa. Para ser uma Câmara Legislativa mais barata, mais eficaz, eu preciso do seu voto, 40, 180, mas eu preciso principalmente de que você, depois que eu tenha o mandato, durante os 4 anos, você trabalhe junto comigo. Porque eu não posso tomar decisões de gabinete, eu tenho que tomar decisões com o povo em função do interesse da população. É isso aí, vamos falar o seu número aí de candidata a deputada distrital pelo PSB do Distrito Federal? 40-180, Márcia de Alencar, segurança cidadã, direito de todos e defesa das meninas e mulheres. É isso aí, agora a Márcia Ribeiro aí do Partido Novo vai falar novamente o número dela aí para nossas eleitoras. Fale aí, Márcia. Márcia Ribeiro, 3033, é bem fácil, Partido Novo. É isso aí, pegando aí o gancho, né, que nós falamos aqui sobre um pouquinho de educação, a importância da tecnologia nas escolas. Vamos entrar aí na pauta da segurança e esporte, né, como é fundamental a Márcia falar um pouquinho aí sobre a importância do esporte aí na vida dos adolescentes, na vida de um adulto, na vida das pessoas da comunidade. E a doutora Márcia pode falar, né, o que o esporte pode ajudar até na questão da segurança pública, né, essa parceria entre educação, segurança e esporte. Vamos lá, Márcia. Márcia Ribeiro, 3030. Então, como eu sou educadora física, nós sabemos, existem vários já estudos que comprovam que o esporte tira a criança da rua. É comprovado que existem muitos e muitos projetos sociais que são totalmente focados no esporte. Porque os pais saem para trabalhar e pedem aos filhos que vá para a escola e que depois vai estudar em casa, mas nós sabemos que se não tiver um adulto monitorando em cima, com certeza a criança e o adolescente vão acomodar, né? Quem é mãe sabe muito bem disso. Você tem que estar ali educando diariamente, a todo momento, a toda hora, a todo segundo. E o projeto social com o esporte, que é uma das pautas que eu defendo, ser a escola pública, todas elas, e não ser uma ou outra, todas elas serem integrais, né? Tempo integral. Então, em um turno, a criança e o adolescente vai estudar, vai pegar as matérias curriculares. No contraturno, como várias crianças com poder aquisitivo melhor fazem, e por isso no futuro tem um futuro melhor, um mais promissor, não que, tá? Crianças que não tenham acesso a isso não tenham, mas é melhor porque tem mais oportunidades, né? Mais vivências. Então, através do esporte no contraturno, línguas, né? O inglês e o espanhol, para começar, futuramente a gente pode implementar mais alguma outra, mas hoje o básico é o inglês e o espanhol. E a questão de ter alguns cursos profissionalizantes para os adolescentes e para as crianças, trabalhos artesanais, para desenvolver a coordenação motora fina, né, para desenvolver o máximo possível, estimular, porque nós temos muita capacidade e não utilizamos. Já existem alguns estudos mostrando que a gente utiliza o mínimo do nosso cérebro. Agora, se a gente estimula as crianças que são altamente criativas, com várias linhas, o esporte, as línguas, o artesanato, música, né? É claro que essa criança lá no futuro, ela com certeza vai ter muito mais oportunidade, porque na vivência
na parte da criança e depois da adolescência, ela vai poder, ela tendo essa experiência nessas fases, ela vai, quando adulto, saber escolher e saber qual é o melhor caminho que ela vai ter sucesso. Porque, às vezes, uma criança que tem facilidade para música, não tem para línguas. E aí ela vai detectar isso na parte da infância e a da adolescência. E, com certeza, ela vai obter muito mais sucesso quando for adulta, porque ela já vai saber aonde, né, ela tem maior facilidade, onde ela gosta, o que ela gosta de fazer. E o esporte, nós vemos aí vários projetos sociais que tiram crianças das drogas, da criminalidade, como a nossa colega Márcia falou aqui também. Então, é muito importante que o esporte seja desenvolvido e, infelizmente, existem projetos de lei para tirar, inclusive, a educação física das escolas. Que é um absurdo isso, né? Vou te passar a palavra. Terminou? É isso aí. Então, vamos falar um pouquinho de segurança cidadã, direitos sociais, né? Doutora Márcia, diante do que ela falou aí, a senhora pode falar um pouquinho dessa questão da educação, a importância do esporte na escola e também da segurança dos nossos adolescentes, né? A questão da droga. Então, vamos fazer um bate-papo bem legal e falar que nós, mulheres, somos conhecedoras das causas e nós podemos, sim, falar que nós podemos transformar as nossas escolas, podemos transformar os nossos jovens e acabar com essa violência que está aí, né, doutora Márcia? Com certeza. Eu sou Márcia de Alencar, 40-180. Como a minha xará acabou de falar aqui, a nossa colega, essa questão da juventude ligada à questão da educação e esse quase golpe que a gente recebeu em relação a essa restrição dos recursos ligados ao esporte junto ao MEC, isso é extremamente preocupante. Né, nós temos a senadora Leila do vôlei, né, que hoje está disparada em primeiro lugar, né, que nós estamos irmanadas na luta e, com certeza, ela, como senadora, de impedir que a gente tenha essa evolução e, na verdade, ou seja, que se restaure esse orçamento. Do ponto de vista da segurança ligada à questão do esporte e da educação, se eu defendo uma perspectiva de segurança cidadã, nós sabemos, por exemplo, quando fui secretária de Estado de Segurança Pública, nós tentamos forjar e remodelar o Esporte à Meia-Noite, que é um programa que existe há muitos anos de prevenção, exatamente para reduzir a vulnerabilidade juvenil. Poder fazer com que as crianças e jovens, de 10 às 2 horas da manhã, que não estejam nos seus lares, que estejam em espaços públicos, que elas sejam chamadas para uma atividade que articula a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Educação. E, através desse projeto, nós criamos um grupo de prevenção para pensar pautas diversas ligadas à questão da juventude e criamos o programa Cultura de Paz. O nosso lema é exatamente por um DF de paz, porque nós entendemos que a reocupação do espaço público por nossa juventude tem que ser, de um lado, respeitada por nossas polícias, quando eles estão nas suas festas, quando eles estão cabelo ao vento, soltos, se manifestando livremente, claro, de forma que garanta né, a civilidade, garanta que não tenha desordens naquele ambiente. Por outro lado, nós precisamos ter as polícias preparadas para lidar com essa juventude, para que, na verdade, não seja um correndo do outro, ou um com medo do outro, ou um atirando no outro. Porque nós defendemos, a partir dessa perspectiva da segurança cidadã, que tenhamos um trabalho em que o esporte, os centros olímpicos, eles sejam utilizados como um ambiente não só de agregar essa juventude para uma pauta positiva, mas também fazer com que ela interaja com outras gerações, com as crianças, se interaja com os adultos e principalmente com os idosos. Porque quando você tem um ciclo de atividade desportiva em que há uma questão intergeracional, certamente você recompõe valores, você ressignifica o que é a importância da família, porque nos Centros Olímpicos não só vai o jovem, vai a mãe do jovem, vai a avó do jovem, vai o irmão mais novo daquele jovem.
Como também a gente teve o cuidado de começar a fazer um trabalho junto à questão dos jovens que estão em transgressão no sistema socioeducativo, ou seja, em medidas socioeducativas. Aqueles que estão em medidas socioeducativas em meio aberto, nós criamos um mecanismo junto à Secretaria de Esporte para que, no caso deles, o esporte à meia-noite passou a ser de 10 às 2 da tarde, ou em turno matutino ou em turno vespertino, com todo o envolvimento, dessa vez, da Secretaria da Criança e Adolescente, com a Secretaria de Esporte e com a Secretaria de Segurança Pública. Um projeto altamente exitoso. Além de também resgatar esse aspecto na perspectiva da arte e da cultura. Criamos também trabalhos ligados ao cinema, à produção de filmes, cursos de filmes na Subsecretaria de Segurança Cidadã. Existem oficinas de cinema, oficinas também de serigrafia, o Picasso não pichava, oficinas de DJ, oficinas que são voltadas para a questão de que a juventude possa trabalhar a cultura de um lado com a arte, a educação, o esporte e a segurança de uma forma integrada, preventiva, com políticas públicas e projetos sociais de apoio. E, por fim, é bom lembrar que nós demos, quando deixamos de ser secretário de Segurança Pública, passamos a ser de Direitos Humanos, Mulher e Igualdade Racial. E lá nós inauguramos o Céu das Artes. Tem hoje 3 Céu das Artes, que é um ambiente onde exatamente a juventude para fazer a ocupação social, é gerido pela sociedade civil. Temos um no Recanto das Emas e 2 na Ceilândia, aqui na Ceilândia. Além disso, eu não posso esquecer de que a questão da juventude associada à questão da droga é um elemento decisivo para que a gente possa afastar essa vulnerabilidade, esse risco do envolvimento com a criminalidade. Então, a droga tem sido um elemento extremamente nocivo no entorno das nossas escolas. Então, o batalhão escolar ele foi reforçado, como nós desenvolvemos um projeto específico chamado Viva Brasília nas escolas, além do Maria da Penha vai à escola, para ser mecanismo para neutralizar, seja o bullying, que é muito intenso dentro da escola, porque as pessoas são o tempo todo assediadas para que elas possam sair da escola, porque lá no entorno estão acontecendo esse pequeno tráfico ou esses usuários contumazes. Então, nós precisamos proteger nossas crianças e nossos jovens, porque o nosso futuro depende deles. E, portanto, para o futuro ser seguro, é necessário que agora a gente possa construir consensos. E, certamente, a juventude é um ponto de referência do meu trabalho e da minha história e das entregas que eu já fiz, dos trabalhos que eu já realizei nessa cidade. Por isso que agora eu, Márcia de Alencar, 40-180, digo para você que quero com você defender um DF de paz. É isso aí, Mulheres em Foco do Distrito Federal, candidatas 2018, recebendo aqui Márcia Alencar, do PSB do Distrito Federal, e Márcia Ribeiro, do Partido Novo, também candidata a deputada distrital. E nós estamos recebendo aqui a presença do candidato ao governo do Distrito Federal, Alexandre Guerra, né? Que é muito importante nós, enquanto mulheres, né, doutora Márcia Alencar, do PSB, falarmos aqui com os candidatos, com as candidatas, da importância da participação feminina aí nessas políticas de 2018. E já fica o convite aqui para o nosso governador Hollenberg vir bater um papo aqui com a mulherada, né? Já vieram aqui falar conosco, né? O general Paulo Chaga já esteve aqui para ouvir um pouquinho da comunidade de Ceilândia, né? A nossa candidata a vice-governadora Claudinha Farinha também esteve presente aqui, e o vice-governador do Fraga, né? O Fraga, que é candidato ao governo do Distrito Federal. E o programa Mulheres em Foco é isso aí, viu, Alexandre? É falar um pouquinho aí que nós temos que caminhar juntos para que a gente possa fazer realmente uma política justa e que essa política seja feita através do voto, né? Que o cidadão brasileiro possa fazer sua escolha. E na TV Web, Estação 26, na Rádio Web, o
o eleitor e a eleitora está muito bem informada, que eu creio que nós já colocamos aí 400 candidatos aí no ar, né, Yelton? E tem candidatos aí chegando a 80 mil visualizações, viu? Ontem veio um candidato aí que alcançou 80 mil visualizações na rede. Então é importante que nós fazemos, né, nós, vocês enquanto candidatos e nós enquanto comunidade, comunicadores, possamos, né, através das redes sociais mostrar todos os candidatos. Não adianta só lá na televisão fazer lá 1 segundo de programa, 3 minutos e não ter a voz, né? A comunidade não ouvir a voz. Então seja bem-vindo aí, Alexandre, e muito obrigada. É a segunda vez que ele está aqui conosco. E eu quero aí convidar, viu, Márcia? Que se der tempo aí do candidato Hollenberg, vir aqui falar um pouquinho das pautas femininas, falar aí da nossa segurança pública, da educação, porque eu acho fundamental a comunidade conhecer, né? Porque a gente sabe que nas redes sociais há os ataques, então a gente também quer dar espaço para as pessoas se defenderem. Indiscutivelmente, eu passar, sim, para a agenda do governador isso, mas assim como só até o momento, né? É só o Alexandre, de fato, que esteve aqui, os outros foram os vices, não é um impedimento do governador, em função dele ter uma agenda como chefe de Estado, certamente André Brandão pode se representar como a nossa coligação Mãos Limpas. É isso aí, vamos lá, Alexandre Guerra, candidato ao GDF aí do Partido Novo. Fala aí um pouquinho aí da importância da participação feminina da política. Olá, boa tarde, uma honra estar aqui com vocês. Acho muito importante a pauta, né, da participação feminina na política, isso precisa avançar, a gente precisa aumentar. É importante para que a gente tenha melhores decisões, tanto no âmbito legislativo quanto no âmbito executivo, ter a presença, né, das mulheres, para a gente ter, né, decisões que sejam melhores para o nosso futuro. É uma honra estar ao lado de 3 mulheres aqui, 2 candidatas com o mesmo nome. Daqui né? um pouco está chegando a Márcia um federal Novo. aí. Ah, está chegando um outro? Tá chegando ótimo. outro. Excelente. Então, é um prazer estar com a Márcia Ribeiro aqui, que está comigo no Novo, está comigo nessa jornada. O Novo tem mulheres incríveis, mulheres que passaram por um processo seletivo rígido para estar aqui, lutaram para conquistar seus espaços. Né? Queríamos muito no Novo ter 50% pelo menos de participação feminina dentro da nossa nominata. Infelizmente não conseguimos. Fomos atrás, né, de engajar, tentar convidar muitas mulheres, mas a gente teve uma certa facilidade para cumprir a cota legal de 30%, mas seria bom que se a gente tivesse conseguido chegar nos 50%. Então eu faço um primeiro apelo para as mulheres, né? Eu acho que o primeiro objetivo, o primeiro passo para a gente aumentar essa participação feminina é a própria iniciativa da mulher de estar na política. É importante que vocês estejam nas próximas eleições, que se engajem, né, que construam esse trabalho aí, porque a gente precisa chegar nesses 50%. Acredito que nenhum partido conseguiu chegar. Então, a gente tem que ter essa iniciativa. Se no Novo a gente tivesse tido entrada no processo seletivo, né, e aprovação de 50% das mulheres, pode ter certeza que a gente estaria cumprindo esses 50%. Quero fazer um comentário em relação a essa cota legal, que não necessariamente eu sou contra, né, desses 30%. Acho importante até ter essa exigência mínima, mas infelizmente é uma exigência legal que apenas os bons praticam, né? A gente sabe que os partidos, em sua grande maioria, eles usam, né, da má fé para cumprir essa cota legal e acaba que nem ela faz, né, valer, né, o seu objetivo. A gente, nas últimas eleições, a gente teve perto de 16 mil pessoas que não tiveram nenhum voto. Dessas 16 mil, mais de 14 mil eram mulheres que não tiveram nem o voto dela, justamente porque provavelmente nem elas sabiam que eram candidatas. Pela má fé, os partidos vão atrás de assinatura de mulheres e a gente acaba tendo uma representação menor do que a gente deveria. Então, se os partidos tivessem um compromisso de respeitar a legislação, número 1, e respeitar, pelo menos colocar 30% dessa nominata de mulheres que tenham interesse de serem candidatas e que sejam preparadas para isso, a gente teria, sim, mais mulheres sendo eleitas e teria um equilíbrio melhor dentro das decisões tomadas, né, como eu falei no início, no âmbito legislativo e executivo. É isso aí, são 11 horas e 29 minutos. Nós vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou dar 5 minutos para cada um, aí nós vamos dividir a fala, tá bom? Porque nós estamos aqui pela Rádio Web Estação 26 e eu gostaria que cada fala vocês apresentassem o nome e o número de vocês e o partido para que o ouvinte possa saber quem está falando, ok? E nós já falamos aqui um pouquinho sobre segurança cidadã, né? Sobre educação, falamos
falando também sobre o esporte, e nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a importância da mobilidade, sustentabilidade e a segurança, viu? Já vamos envolver o assunto da segurança na questão do transporte, da mobilidade e da sustentabilidade aqui do Distrito Federal. Então nós vamos começar aqui pela doutora Márcia Alencar, ela vai se apresentar novamente e vai começar aí, com 5 minutos eu te aviso para a gente passar a palavra para o próximo, ok? Ok. Bem, sou Márcia de Alencar, 40180. Segurança cidadã, direito de todos e defesa da mulher. Falar junto com o novo é interessante do ponto de vista de uma visão pluripartidária e, principalmente, quando eu escuto Alexandre falar em relação à defesa da mulher, do que é a cota feminina, considerando que o Brasil hoje ele tem amarga um número muito insignificante, muito inexpressivo, e nós temos que cumprir com a ODS 5, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde o Brasil assinou o protocolo que até 2030 é 50-50, ou seja, 50% a 50%. Hoje nós temos as representações femininas muito aquém, nós somos o número maior de eleitores, as mulheres são, e nós não temos essa representatividade exatamente porque houve, né, dentro dos partidos, essa dominação masculina que também Alexandre já discorreu. Em relação à questão da segurança e mobilidade, eu queria voltar a um ponto que eu tratei aqui com minha xará antes, em relação à questão do esporte, né? Eu diria que vamos juntas, Márcia, lutar por essa questão de derrubar a PEC. Né? Eu tenho, junto com a Leila, um acesso irrestrito, tanto é que as pessoas dizem que é Márcia da segurança e Leila do vôlei, exatamente por conta de que ela pode, no Senado, nos ajudar para que a gente possa ter mais elementos para impedir essa decisão arbitrária, eu diria, nada democrática, de retirar recursos do esporte em emendas do orçamento, que a gente não pode permitir, porque nossa juventude precisa do esporte como uma forma de garantir a sua formação e sua cidadania. E em relação à questão da mobilidade, que foi o ponto que você concentrou, eu tenho dito que Brasília ela cresceu tão abruptamente, né? Uma cidade que tem 58 anos de idade, não é? Ela é um pouco mais velha do que eu, só um pouco mais velha do que eu, mas é uma cidade que ela cresceu de forma abrupta e desordenada, desigual. Eu queria que café sem troco, eu queria que água quente, eu queria que lá em Braslândia Rural a gente tivesse os mesmos serviços que eu tenho no Plano Piloto, que tem no Jardim Botânico, no Parkway, que existe, né, na Asa Norte, na Asa Sul, no Lago Norte, no Lago Sul, porque a Brasília que Niemeyer pensou, ele pensou de uma forma democrática e para todos. E, portanto, nós temos cada vez mais um desornamento urbano, tanto na gestão de território, que gera vários problemas de desordem, civilidade, problemas de segurança graves, em relação à regularização de ocupação da terra, seja rural, seja urbana, e a mobilidade vem como desdobramento disso. Como é que eu estava em Planaltina domingo, e como é que ali não existe um metrô, gente? Por que é tão difícil para o povo de Planaltina chegar aos 4 cantos de Brasília? Como é que tudo para ali na rodoviária? Quer dizer, só o eixo sul da cidade é que se movimenta com mais mobilidade. Quer dizer, você imaginar que o quanto o entorno está nos comprimindo, pelas também as necessidades das cidades, as 19 cidades que fazem parte da RIDE. Então, um plano de mobilidade, ele passa necessariamente, na minha opinião, e eu vou defender isso na Câmara Legislativa, por emendas que façam a ressignificação do centro de Brasília. Aquele centro de Brasília, ele precisa ser potencializado de forma que os nossos consórcios e as nossas empresas de transporte público possam pensar rotas e roteiros mais inteligentes, acompanhando o desenvolvimento da nossa cidade. E, para isso, é necessário também defender emendas que possam gerar o eixo norte do metrô, para que a gente tenha uma mobilidade plena da cidade e distensione os fluxos que acontecem nas áreas da região norte. Quem está em Sobradinho, quem está na Fercal, quem vai lá para Planaltina, e enfrenta dioturnamente um trânsito e não tem opção de mobilidade com escassos transportes públicos nos ambientes mais sensíveis da cidade,
como também, não tendo o metrô, a única opção é usar o seu próprio carro. Então, isso é extremamente, desequilibra muito o direito à mobilidade do ir e vir, que toda e qualquer pessoa que mora em Brasília, seja em Planaltina, seja em Braslândia, seja em Santa Maria, devem ter esse direito. Obrigada. Isso aí, agora a Márcia do Partido Novo vai falar. Vamos lá, Márcia, apresente novamente aí. Márcia Ribeiro, 3033, do Partido Novo. Como minha xará falou, né? O que acontece? É muito concentrado o setor comercial, né? Vamos dizer, setor de autarquias, é muito concentrado no plano piloto. Eu acho que nós temos aqui, né, em Taguatinga, o prédio para fazer a administração que foi construído e não foi ocupado. Então, se visa muito o plano piloto. E nós precisamos pulverizar. Né? A Brasília precisa, como a Márcia falou, a Márcia Alencar, né? Falou, nós precisamos de mais mobilidade e também utilizar as RAs, né? Não só do plano piloto. Porque Brasília cresceu de forma desordenada e não oferece emprego para essas pessoas que vieram para Brasília. Então, muita gente saiu do setor rural, do interior do Nordeste, né? E veio para Brasília em busca de algo melhor, de uma vida melhor. Eles não estão errados, tá? Mais do que certo, a gente tem que buscar sempre melhor. Mas Brasília não oferece hoje, não tem como a gente captar toda essa mão de obra. Então, é necessário que os próximos governos, inclusive o Alexandre Guerra, ele tem muitas e muitas propostas focadas nisso, para a gente conseguir ampliar a parte industrial, aumentar o número de empregos para que as pessoas tenham dignidade para se viver. Né? Então, a questão da mobilidade é fundamental. Eu moro no Jardim Botânico, então para eu chegar no centro de Brasília eu tenho que pegar no mínimo 2 ônibus. E eu vou levar em torno de 1h30. Eu não tenho outra opção. Não existe outra opção. Então, uma pessoa que mora em Planaltina do Goiás, que eu tenho uma empresa e eu tenho funcionários de lá, eles levam em torno de 1h30 a 2 horas dentro de um transporte, quando não se pega um acidente. Se um carro tocar no para-choque do outro, acabou, virou um caos ali na descida do Colorado. A gente sabe disso. Então, é mais do que necessário um foco, uma preocupação em cima do metrô. O metrô precisa ser ampliado. Isso tem que ser prioridade para qualquer governo que entrar. Qualquer candidato que entrar tem que pegar e realmente fazer. Porque existem promessas há anos de complementar, de levar o metrô para todos os lados, sul, norte, sudoeste, noroeste, e nunca sai do papel. Então, a gente está cansado das promessas e nada em prática. Então, o que o Partido Novo prega muito, e por isso eu resolvi entrar, é que nós vamos entrar para servir. Não para ser servido, não para usufruir de regalia de deputado. Não. A gente precisa entrar realmente para fazer algo por nós, população, não é pela população, porque eu também sou população. Quem me dera se eu pudesse pegar um metrô, que como quando eu vou ao Rio, eu só ando de metrô, não pego carro, não alugo carro, não faço nada, é só metrô. Ou metrô ou ônibus. E a coisa funciona rapidamente, em 15 minutos, em 20 minutos você está num outro bairro e a distância é enorme, a gente não vê porque está, né, embaixo. Mas isso é fundamental, o metrô, ele precisa ser tomado como prioridade. Brasília precisa, não dá mais, não existe mais estacionamento, as vias não suportam mais. Então, isso, qualquer candidato que entrar precisa ter esse foco. É o primeiro, né, para que a gente consiga que a nossa cidade evolua. É isso aí, né? Chegou aqui a Liceuda da... Lineuda. Lineuda. Lineuda da rede, né, Lineuda? Lineuda da sustentabilidade.
Então pode falar aí. Lineuda da Sustentabilidade, né, vai falar conosco agora. Ela é candidata a deputada federal. Eu gostaria que você tivesse 5 minutos, tá? Para se apresentar e falar um pouquinho aí, que nós já falamos aqui sobre segurança, nós já falamos sobre educação, tecnologia, e a gente está falando um pouquinho de mobilidade. Mobilidade e a segurança, né, dessas pessoas que precisam mesmo de uma mobilidade eficiente aí no Distrito Federal. E depois nós vamos passar aí para finalizar sobre esse assunto ao nosso candidato ao governo do Distrito Federal, né, Alexandre Guerra, do Partido Novo. Então, Lineuda, pode se apresentar aí, minha querida. Então, meu nome é Lineuda da Sustentabilidade, e o próprio nome sustentabilidade é o tema que eu defendo, porque no Brasil precisa de abrir um espaço que pode resolver a situação, e aqui no Distrito Federal será a solução, seguramente. Vocês sabiam, eu tenho que falar da questão da sustentabilidade, que está ligada a todas as ações. Vocês sabiam que tem muita gente morrendo aí com doenças e ninguém sabe o porquê? Talvez seja fácil entender, o agrotóxico. Nós estamos ingerindo uma faixa de 8 a 9 litros de agrotóxico por ano, cada cidadão. Isso está na nossa mesa. Isso é o que nós temos deliberado já pelo Congresso. Então, dentro desta situação, eu quero dizer que as pessoas têm que acordar. Vamos cuidar das nossas famílias. E a sustentabilidade, ela vem com todas essas ações, no sentido de preservar a saúde. Aqui eu vi vocês também falando da questão da mobilidade. Isto é imprescindível, porque a mobilidade, isso está previsto desde os ancestrais, desde que a formiga começa a andar, ela precisa sair. Assim somos nós. E nós temos muitas limitações. Brasília precisa de mobilidade e integralidade das passagens para que as pessoas tenham o direito de ir e vir. As pessoas vivem limitadas a um cartão que, se passar daquele tanto, não pode voltar para casa. Isso é complicado. Então, se você tem que ter um governador que abra como se fosse uma operadora. Você tem período X para usar e ali você tem o direito de ir e vir, porque quando a gente começa a resolver nossas necessidades, a gente começa de manhã e não tem tempo para parar. Aí dizer, eu não posso mais hoje concluir, quer dizer, isso é um prejuízo, e este prejuízo está sendo causado pelo governo. Eu vejo a descentralização da mobilidade de forma desrespeitosa aqui em Brasília. Haja vista que nós temos um eixo aí, plano piloto, e ele não abre o caminho para a região norte ali, para aquela Sobradinho, Planaltina. Por lado de Brasilândia também não vai. Enfim, existe um eixo privilegiado, mas isso não está certo. E não é falta de condições de se montar essa estrutura. O que não existe é boa vontade. E por que não existe boa vontade? Porque não tem o interesse para acontecer e focar o objetivo que a sociedade precisa. Por quê? Entre aspas, não existe recursos. Tudo mentira. E falo isso e provo. O PIB de Brasília é o maior do Brasil. É uma vergonha a nossa mobilidade. É uma vergonha a nossa educação. É uma vergonha a nossa saúde e a nossa segurança. Veja bem, eu estou falando de tudo isso porque tudo isso está dentro da sustentabilidade. Acessibilidade, gestão, fiscalização. Eu não vejo a preocupação dos governos de bater firme com a gestão, com a fiscalização, com o controle de governança, porque nós temos dinheiro. Brasília é uma cidade ótima para se trabalhar. Ela é pequena, ela é compacta. Apesar de desordenada, em face dos erros passados, que não adianta mais falar. Isso, vamos avançar, para o presente, né? E futuro. Chega de olhar no retrovisor. Mas temos que tomar atitudes, assim, fortes, para que Brasília possa acontecer de forma decente. Não vamos trabalhar com repressão, vamos trabalhar com prevenção. A saúde. Gente morrendo nos hospitais por falta de um atendimento médico, quando na verdade nós temos o dinheiro para atender, dá vontade de bater nas pessoas, porque isso é desrespeito. Eu vi um vídeo essa semana, a pessoa gritando, chamando um médico, um enfermeiro, e na hora que estava gritando, deu um grito maior porque viu seu pai falecer, assim, no banco de espera. Que saúde é essa? O comprometimento foi para onde? Isso é um desrespeito sem tamanho. Nós temos que focar de forma organizada, mas assim com gestão, com respeito, com disposição de trabalhar e verificar. Não sou eu que tenho que dizer que vai fazer.
É a sociedade quem determina o que precisa. A sociedade melhor que ninguém. Gente, vamos em outros pontos, porque o meu tempo aqui é curto, mas o que eu tenho para falar é muito. Veja bem, nós estamos causando um problema muito sério aqui. Nós estamos assim, em tese, né? Porque nós, o governo, que infelizmente somos nós também. O que é que acontece? A reciclagem. A falta da reciclagem está causando problemas sérios na saúde. Acabou. Pode finalizar. Então, eu quero dizer para vocês que precisamos agir com veemência, com sustentabilidade, com gestão, com fiscalização, com respeito à sociedade, para que nós possamos efetivamente cuidar de Brasília. Brasília é uma cidade ótima para se cuidar. Só precisa de gestor, só precisa de respeito e decência. Muito obrigada. É isso aí, Mulheres em Foco do Distrito Federal, 11 horas e 45 minutos. E aí, Alexandre Guerra, né, diante aqui de uma mulher do PSB do Distrito Federal, uma mulher do Partido Novo, uma mulher do PROS, né, que ela fala sustentabilidade, mas ela é do PROS. Você, enquanto candidata ao GDF, como você avalia essas mulheres aí na fala? E também sobre a nossa mobilidade, você tem 5 minutos para falar. Bom, uma honra estar aqui de novo. Eram 3 mulheres, agora são 4. Então tem uma honra maior ainda. É um prazer muito grande. Queria falar e começar por esse final de colocação. Eu acho que a política hoje não funciona porque, infelizmente, a política ela existe para beneficiar os políticos e seus grupos de interesses. Então, quando a gente ainda não tiver uma política voltada para o cidadão, a gente vai ter sempre os mesmos problemas de saúde, segurança, educação que a gente tem. Infelizmente, esse orçamento generoso que você comentou, e é verdade, o Distrito Federal tem o maior orçamento por habitantes, ele é desperdiçado porque ele é gasto com pessoas e não pessoas que são envolvidas no ambiente político e não com a população em geral. Né? Dos 42 bilhões, 77% é comprometido com folha de pagamento, que faz não sobrar dinheiro nenhum para investimento onde precisa, inclusive, por exemplo, para fazer um metrô aqui para Planaltina, como vocês sugeriram. Então, se a gente não tiver uma política que custe menos com os políticos e mais com as pessoas, a gente não vai ter mudança nenhuma, e é o que tem acontecido nos últimos anos. Então, e aí me desculpe dizer, a gente precisa de uma nova liderança, a gente precisa de um novo partido para que faça esse rompimento. Infelizmente, nos últimos governos, todos os partidos tiveram envolvidos em corrupção, muitos deles, e um sistema de troca-troca, né, que faz com que a gestão pública fique cara e fique ineficiente. Então, se a gente não tiver um rompimento, né, dessa estrutura política que a gente tem hoje, dificilmente a gente vai ter resultados diferentes. Não adianta muito a gente brigar e fazer as mesmas coisas. Então, o eleitor que está escutando, eu sou candidato ao governo do Distrito Federal para fazer diferente, e venham para um partido que está vindo pela primeira vez, que não colocou nenhum político dentro entre os seus candidatos. Peço que prestem atenção. Em relação à questão de mobilidade, a gente tem coisas que são possíveis e coisas que não são possíveis. O que é possível se fazer, e eu acho que essas coisas possíveis resolveria, né, o nosso problema de mobilidade. No curto prazo, a gente tem que fazer a ativação, né, e o aumento das linhas exclusivas de ônibus. Isso tem dado certo em outros estados do Brasil. Não existe investimento para isso, investimento irrisório. Precisa fazer essa expansão. Precisa fazer a expansão do BRT, a ativação do BRT aqui da IPTG, que foi feita a obra e está parada, um verdadeiro absurdo. Precisa fazer a expansão do BRT, incluindo aí Planaltina. Não existe viabilidade econômica para se fazer o metrô em Planaltina. Em nenhum lugar do mundo você tem um metrô que pega essa distância tão grande, com um adensamento populacional muito baixo que tem nessas regiões. Então, não é viável se fazer prometer um metrô para Planaltina, é uma promessa vazia que é impossível de ser cumprida. O que tem no nosso plano de governo é a promessa, e que vai ser cumprida, de um BRT que tem uma eficiência grande a respeito do BRT, por exemplo, de Santa Maria, que reduziu muito o tempo gasto na viagem. Então, essa é a nossa promessa, tanto para Sobradinho como Planaltina. Isso dá para se fazer de forma rápida, mais célere, é muito mais barato. A gente tem que fazer a integração do sistema rodoviário, que não foi feita, foi listada 2 governos atrás. Infelizmente, por uma inércia do governo de fazer as obras que eram necessárias, a gente não teve a integração do sistema, por isso que o transporte público, ao invés de melhorar, piorou. E acho sim que a gente tem que fazer a expansão do metrô. A gente tem no nosso plano de governo. Como que vamos fazer a expansão do metrô? Através de concessão. O metrô precisa ser concedido para ser mais eficiente, gastar menos com o seu próprio custo administrativo e gerar menos custo para o cidadão. Com a concessão, a gente está
prevendo expandir ele para a Asa Norte e criar novas estações em Ceilândia e Samambaia. E através de concessão, que existe interesse da iniciativa privada. Eu tive semana passada com a NP Trilhos, é uma associação que rege, que entende desse setor. Existe viabilidade para a gente fazer a ativação da linha férrea que vem de Lusiânia para o plano e de Formosa para o plano, aí sim beneficiando a população do norte do Distrito Federal, que é uma linha férrea que já existe, precisa, não é barato você ativar ela, mas aí sim existe interesse da iniciativa privada para fazer isso, então que o governo do Distrito Federal não tem. Então são soluções como essas que são viáveis e ela certamente mudaria, né, o tempo de deslocamento das pessoas de casa ao trabalho. É isso aí, Mulheres em Foco do Distrito Federal, são 11 horas e 50 minutos, nós temos 5 minutos aqui para terminar o nosso bloco, porque nós teremos uma programação agora ao meio-dia, né, porque a TV Web Estação 26 está trazendo os candidatos de 10 horas da manhã às 20 horas da noite, então é muito candidato, eu acho que todo mundo tem que ter oportunidade, e eu fico muito feliz, né, da doutora Márcia Alencar, do PSB do Distrito Federal, candidata a deputada distrital, ter aceitado o nosso convite, né? Nossa querida Márcia Ribeiro, né? Do Partido Novo, também candidata a distrital, está aqui conosco. E o candidato ao governo do GDF, né? O Alexandre Guerra também. E a nossa querida Lineuda do PROS, né? Uma candidata aí a federal, né? Infelizmente o tempo é curto, mas eu creio que esse diálogo que nós tivemos aqui, podemos mostrar que nós podemos construir uma política junto, né? E já deixo o convite aqui para vocês, que o programa Mulheres em Foco, depois das eleições, vai continuar, e eu quero aqui homens e mulheres discutindo, né, o futuro do nosso Brasil, o futuro da nossa cidade, futuro de Brasília, o futuro da Ceilândia, que é onde o programa está sendo transmitido agora, não só aqui para Brasília, mas para o mundo. Nós estamos, né, pela TV Web, a Rádio Web, as pessoas do mundo inteiro estão nos ouvindo agora. E você, ouvinte, que está aí do outro lado, quero agradecer, né, a paciência, e você que ouviu aí essa fala agora, possa compartilhar e dizer, Brasília tem uma nova forma de fazer política. Eu vou estar passando para vocês finalizar, falando o nome, o número, e peça o voto aí para os eleitores e eleitoras aqui do Distrito Federal, e nós vamos finalizar aí com a Lineuda, tá bom? Sou Márcia de Alencar, 40180, deputada distrital. Eu defendo um DF de paz, a segurança cidadã, o direito de todos, a defesa das meninas e mulheres. Com certeza, para a gente fazer uma segurança cidadã, a gente depende da cidadania. E, portanto, os temas aqui tratados hoje, seja de educação, seja de esporte, seja de mobilidade, seja de segurança, estão diretamente associados, porque não há como se falar de uma cidade, da construção de uma cidade que seja segura, para que nossos filhos, no futuro, nós tenhamos deixado um legado de paz para as nossas futuras gerações, se nós hoje não tivermos o compromisso de desarmar. Desarmar. Bala não resolve. Bala mata, aprisiona. Disparos não são ideias. Disparos são de arma de fogo. E, portanto, ideias é que libertam. E ter a oportunidade de estar aqui, ouvindo de uma forma tão serena e pluripartidária, né? Candidatos de diversos partidos e, ao mesmo tempo, em posições diferentes. Eu diria para você, Márcia, a partir de hoje, é Márcia e Márcia mais 22 na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mais mulheres na política. Tomara. Pode falar, finalizar aí. Márcia Ribeiro, do Partido Novo, meu número é 3033. Quando eu conheci o Partido Novo, eu não era muito ligada à política, porque, vou falar bem claro, me enojava. Eu acho que a grande maioria hoje, quando a gente vai falar, a gente vê aquela cara de, não, política não. Então a gente precisa resgatar e mostrar que nós podemos fazer um país, Brasília, cidades, nós podemos fazer um país melhor. Mas, como eu já falei, tem os políticos, nós precisamos entrar para fazer para o povo e não para si próprio. Chega da gente olhar o próprio umbigo e ver os meus interesses, os interesses do meu partido. Chega, tá respingando em todo mundo. Não adianta. A gente não vive numa jaula, não vive numa redoma.
nós precisamos sair de casa, nossos filhos precisam andar na cidade. E a questão da segurança está muito séria. Muito séria. Então, vai respingar na gente. É muito importante que quem entrar, e assim eu digo que eu realmente, as pessoas que me conhecem sabem, eu não tenho medo de trabalho e eu entrei nesse desafio para fazer. Não simplesmente para ficar do meu comitê olhando que, vamos lá, é uma vergonha. Eu já visitei a Câmara Legislativa, eu nem vou comentar porque é uma vergonha. Então, eu estou disposta, realmente, em fazer por nós, cidadão. Não por um ou por outro. Tá? Número 3033, Márcia Ribeiro, para deputada distrital. Bom, uma honra estar aqui, obrigado de novo pelo espaço. Eu sou candidato ao governo do Distrito Federal pelo Partido Novo, o mesmo partido da Márcia. A gente realmente está aqui para fazer uma política diferente. A nossa principal proposta é uma reforma do Estado, aqui do governo do Distrito Federal. Vamos reduzir pela metade o número de cargos comissionados para gerar uma economia para o Estado. Acabou a indicação política para as secretarias, acabou a indicação política para as regiões administrativas, que não pode ser terceirizada para a Câmara Legislativa. Deputado, se vocês forem eleitos, espero que sejam, eleito para legislar e fiscalizar, e não para pegar uma fatia do bolo, e é isso que tem acabado com a nossa cidade. Então, sou o único candidato ao governo que está prometendo realmente fazer uma reforma de tudo isso, porque eu não tenho rabo preso. Estou reduzindo de 21 para 11 secretarias, porque eu acho que vai ser um governo mais barato e um governo mais eficiente. A gente tem que fazer um governo que custe menos para a sociedade, que gere mais retorno. Infelizmente, como eu falei, dentro do orçamento de 42 bilhões, que 77% é comprometido com folha de pagamento, custa muito para você e não sobra nada. E se você for pegar as promessas dos meus concorrentes, todas é aumento de despesa. O aumento indiscriminado do servidor, que tem legitimidade para pedir aumento, mas tem que se pensar. Só os aumentos que estão prometendo para servidor gera mais de 2 bilhões de reais de custo a mais, dentro de um orçamento que já está cheio de compromisso com folha de pagamento. Então, a situação é ruim e vai ficar pior se todo mundo que estiver fazendo essas promessas realmente praticar. O servidor tem que ser protagonista, eu concordo, mas a gente tem que pensar na responsabilidade fiscal. Senão, a gente vai aumentar o salário do servidor e quem vai pagar a conta é a pessoa que está desempregada, é o pobre, que hoje paga imposto. 50% dessa luz aqui vai para o Estado, vai para o governo. Então, a gente tem que mudar. Se a gente não fizer um Estado eficiente, diferente, a gente vai continuar tendo o mesmo papel que a gente teve, pagador de conta, e não ter saúde e educação em troca. Então é isso que a gente pretende mudar, por isso que a gente está sem coligação, a gente tem um movimento independente e é o movimento da renovação. Um prazer conhecê-lo. Vocês que não me conhecem, por favor, entrem nas nossas redes sociais, Alexandre Guerra DF, conheça as nossas propostas. Eu sou candidato ao governo, o meu número é 30. É isso aí, vamos lá finalizar. Meu nome é Lineuda da Sustentabilidade e eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com os amigos, o candidato ao governador e as colegas aqui, para que a gente possa mostrar um norte, porque Brasília tem solução. Não vamos desistir da nossa capital federal, né? E aqui eu quero fazer um agradecimento também a toda essa estrutura que está sendo feita, porque tudo isso que está se falando aqui é 100% sustentável. Porque ninguém escapa desse tripé sagrado, que é o ambiental, o social e o financeiro. Esta é a estrutura base para todo o planeta. Não adianta dizer se é aqui ou se é no Japão. Então, dentro dessa situação, eu quero fazer um apelo, e inclusive estou aqui com o candidato ao governo, que tudo é possível e que vamos pautar pelo tema melhor, que pode consagrar um Distrito Federal, controle de governança. Porque é com gestão que o dinheiro tem endereço certo para atender aquilo que está programado. Para que não tenha desvio de rota, e por isso nós estamos prejudicados. Mas eu quero aproveitar esse momento auspicioso para falar o seguinte, sobre a bandeira maior no planeta, a mulher. A mulher é a célula mátre da sociedade. Tudo isso aqui aconteceu, este encontro social, por conta da grandeza da mulher. Então, eu solicito que as mulheres votem nas mulheres, para que as mulheres possam ter voz, porque nós não aguentamos mais viver numa condição tão
indiferente. O feminicídio está acontecendo aí de forma desordenada. E vamos dar condições a todas as mulheres ter um espaço com acesso rápido, ou seja, acessibilidade. Qualquer coisa que aconteceu, ela não precisa sair de um lado do Distrito Federal para o outro para procurar uma delegacia. Todas as cidades já têm delegacia. Então, toda delegacia tem direito a ter uma sala pequena, não precisa de envolvimento nem financeiro, que tenha uma policial feminina para atender uma mulher, de mulher para mulher, para que elas possam contar a sua situação e nós possamos detectar o problema que está acontecendo, porque em pleno século XXI, nós estamos sendo agredidas de forma, assim, bruta. Finalizar, que a gente Finalizar? É, porque a gente tem um programa agora aos meio-dia. Então foi tratamento desigual, agora Não, desigual os horários. você chegou um pouquinho atrasada, as meninas ficaram 20 minutos, né? Se eu cheguei um pouco atrasada, tem que pegar... Não, é porque a gente tem um programa agora meio-dia, tá bom? Tá bom? É rádio. Nós estamos na Rádio Web, mas eu creio que esse bloco, né, eu creio que foi bem construtivo, né? A gente pôde... Tá falando agora pra rádio? Tô falando na rádio, nós estamos falando na rádio. Na Rádio Web, no Facebook, viu? Mas é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. É isso aí, são meio-dia, né? Então estamos finalizando aí. E como Mulheres em Foco sempre deixa a mensagem aí, vamos votar consciente, vamos ouvir, né, o que os candidatos estão falando. Entre aí na TV Web Estação 26, ouça a programação da Rádio Web Estação 26 e vocês estarão bem informados aí nessas eleições de 2018. Mais uma vez eu digo aí, Kátia Vasconcelos, do programa Mulheres em Foco, Distrito Federal, candidata 2018, vamos votar consciente. Muito obrigado, viu, a participação de vocês. E vamos lá que tem programação agora meio-dia. Obrigado.